Hábitos que se tornam inegociáveis aos 30 anos. Quando você completa 30 anos, você começa a mudar muito os seus gostos e a sua forma de ver a vida, coisas que para você antes fazia sentido, de repente pode ser que não façam mais. E não é porque você tá virando uma pessoa chata, não é porque é frescura, e sim porque a maturidade nos transforma. Tem gente que pode ter esses hábitos um pouco antes dos 30, mas eu senti essa mudança muito presente na minha vida mesmo, depois que eu completei a idade do sucesso. E eu queria compartilhar com vocês que muito provavelmente vocês também vão passar a ter esses hábitos na vida de vocês, conforme a maturidade for se instalando. O primeiro hábito é dormir com conforto. Quando a gente é criança, tem criança que adora dormir na casa do coleguinha, né? Então, tá sempre ali reunindo as amigas, faz festa do pijama, ou as amigas vêm dormir na sua casa. Depois a gente entra na adolescência também, com aquela febre de dormir na casa da amiga, porque daí a gente sai juntas, e aí a gente volta da baladinha, e aí dorme uma na casa da outra, aí se arruma junto e acorda junto, toma café da manhã juntos, enfim. Depois, quando você completa ali a maioridade, você tem a disponibilidade de fazer mais coisas, né, com um pouco mais de liberdade, você também pode dormir onde você quiser, vai pra festa, dorme fora, dorme na casa, sei lá, de ficante, em república, quando tem festa de faculdade. Você não se importa muito ali com o conforto na hora de dormir. Qualquer cantinho pra você tá bom. Eu me lembro que uma vez eu fui numa festa de peão e eu tinha uns 18, 19 anos. E nós estávamos com um grupo de amigos, decidimos então dormir numa república masculina de estudantes de veterinária. Eles foram super solícitos, cederam lá a cama pra gente, mas só de lembrar já me causa arrepios. A casa não tinha quase nenhum móvel. A cama estava sem lençol, os travesseiros estavam totalmente imundos e nós dormimos em 5 meninas numa cama de casal. Na época foi muito gostoso, nem me importei, mas hoje, quando eu olho pra trás, eu tenho um pânico só de lembrar disso. Então, quando você vai se tornando mais madura, quando você se torna uma adulta mesmo, você passa a não negociar mais aonde você vai dormir. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem com amigos, de repente vamos alugar uma casa na praia, vamos passar o carnaval juntos, você precisa ter um quarto, uma cama confortável, sem barulho, sem muito tormento ali, o seu sono se torna meio que sagrado. Hoje, para eu dormir fora da minha casa, gente, de verdade, tem que ser uma coisa assim, muito bem estipulado, organizado, planejado. Eu tenho que ver fotos do quarto antes e saber que chega lá não vou ter nenhuma surpresa, porque senão pra mim é totalmente inviável. E isso, claro, né, tirando viagens, quando eu faço, que já estão programadas, como eu disse, planejadas, mas o teu sono se torna um hábito inegociável e conforto na hora de dormir também se torna uma prioridade. O segundo hábito que passa a ser inegociável é com relação a bebidas alcoólicas. Acordar sem ressaca para você também vai se tornar uma prioridade, um hábito inegociável. E por mais que você beba socialmente, né, tem um casamento de uma amiga, vai ter uma formatura, vai ter um aniversário, enfim, você começa a regrar mais as quantidades de bebida, você não vai querer ficar misturando um monte de coisa, você sabe a hora de parar. Isso eu acho muito interessante, porque eu só adquiri isso na maturidade mesmo, principalmente ali dos meus 28 anos pra frente. Antes disso, bebida sempre foi um grande problema na minha vida. Eu não tinha controle, eu não tinha fim, misturava um monte de coisa, acordava no outro dia com a maior ressaca do mundo, tanto ressaca física quanto ressaca moral, de não lembrar o que fazia. Enfim, gente, um caos. Então, deixa isso para sua versão mais nova, que provavelmente já deve ter aproveitado muitas bebedeiras, muitas ressacas, e a partir de agora comece a cuidar do seu corpo, porque a bebida alcoólica também ela traz muitos problemas, né, para nossa saúde, que inclusive vai ser o terceiro hábito aqui negociável, cuidar da nossa saúde. Mas a partir dos 30 ali, você começa então a entender que encher a cara não vai solucionar os seus problemas. E digo mais, você demora muito tempo para recuperar de uma ressaca depois dos 30 anos, não é? Mas assim, no dia seguinte você já tá bebendo de novo. Não, parece que você pegou dengue. Então você vai pensar 1000 vezes se vale a pena você encher a cara numa outra festa, numa outra ocasião, do que você acordar ali tranquila, sem dor de cabeça, sem precisar tomar 10 litros de água no dia seguinte, de tanta sede, sem precisar ficar perguntando para as pessoas o que eu fiz, o que eu falei, com aquela preocupação toda. Então, acordar bem, acordar tranquila, disposta, sem ressaca, vai se tornar um hábito inegociável na sua vida e você começa a dar prioridade para bebidas
melhores, tá? Então, se você gosta de uma cerveja, você não vai tomar uma caixa de cerveja, você vai degustar a cerveja, você vai tomar com um pouco mais de tranquilidade. Se você gosta de vinhos, você começa a degustar os vinhos, toma uma, duas tacinhas e não duas garrafas. E você passa a não gostar mais também de destilados. Eu acho que bem provavelmente a maior parte ali dos 30 a mais não toma mais vodka misturada aí com alguma coisa, uísque misturado com energético. A gente meio que abomina essas bebidas da nossa vida. O terceiro hábito que se torna inegociável é cuidar mais da sua saúde. A gente não se preocupa muito, né? Quando é muito novo, assim. Eu lembro que raramente eu ia no médico, não me cuidava, assim, a ponto de fazer exames de rotina. Eu ia mais quando eu tava com algum desconforto mesmo. Mas depois que você vai amadurecendo, você passa a entender que saúde também é prevenção, né? E não só procurar o médico quando você precisa de ajuda. Claro que você não vai ficar bitolada, mas é importante você fazer os seus exames rotineiros, ginecológicos, por exemplo, né? Mulheres fazerem um Papa Nicolau regularmente, exame das mamas, depois que já atinge ali uma idade, né? Que faz ali ultrassom. É importante fazer exames hormonais, ver se tá tudo bem com a sua tireoide, colesterol, enfim. E além disso, você passa a evitar coisas que vão te prejudicar sua saúde física, no caso, como por exemplo, eu dei aqui o exemplo da bebida, né? Que a bebida te destrói em vários níveis e chega um certo momento que você passa a não querer mais isso para sua vida. Então, cuidar da sua saúde, fazer exames regularmente, dormir bem, se alimentar bem, passa a ser uma prioridade para você. E é uma coisa muito bizarra. O meu paladar, por exemplo, mudou muito, absurdamente, depois que eu me enxerguei como adulta. Eu detestava cebola, não comia jiló de jeito nenhum. Hoje em dia eu consigo comer, eu provo, experimento as comidas antes de falar que não gosto. E eu passei a comer muito mais legumes, verduras, frutas. Às vezes, quando eu tô com muita vontade de comer, por exemplo, miojo, eu comia direto, miojo praticamente era minha janta quando eu fazia faculdade. E às vezes me dá uma vontade, eu falo, putz, que delícia, um miojinho agora. Mas eu me sinto até culpada de comer miojo, porque, como eu disse, eu sei que é algo que só vai me fazer mal. Lógico que vez ou outra a gente sim, né? Precisa se dar esses pequenos prazeres da vida, de comer um salgadinho, de abrir um pacote de bolacha. Se bem que hoje em dia também as bolachas estão horríveis, né? Não é mais igual. Eram antes, por exemplo, a passatempo, eu até parei de comprar aqui pro meu filho, porque não dá, é gordura pura. E outras bolachas também que eram tão gostosas. Então eu acho que a gente ganha um ponto positivo com isso, que as coisas que eram muito gostosas da nossa infância, ali na adolescência, hoje não são tão gostosas mais. Então, se alimentar melhor, dormir melhor, tomar mais água, ficar com aquela garrafona de água, isso é ótimo e vai se tornar inegociável para você também aos 30 anos. Outro hábito é a prática de atividades físicas. Mesmo que você não curta, o seu corpo vai pedir algum movimento. Eu era extremamente sedentária e de uns tempos para cá comecei a me exercitar com uma frequência boa e assim, se tornou um hábito inegociável para mim. Se eu vou viajar, eu tento incluir uma caminhada no lugar que eu estou ou fazer ali um exercício, sei lá, dentro do hotel, do quarto. Quando eu vou passar as férias na casa da minha mãe, tento pagar diária de academia. O que eu faço é musculação, então eu atrelo, né, isso ao meu dia a dia, mas você pode pedalar, você pode nadar, você pode fazer um pilates. De qualquer forma, você vai sentir a necessidade de se movimentar, de fazer uma atividade física, até para ajudar a sua saúde mental. Porque aos 30 anos também, a nossa saúde mental, ela vai precisar de mais atenção, muitas coisas que foram reprimidas, que foram guardadas. Então, a prática de atividade física se torna um hábito inegociável para você, conforme você vai amadurecendo. E por último, um hábito que se torna inegociável é você aprender a dizer não. A partir do momento que você aprendeu e não tem medo de desagradar as pessoas, a sua vida se transforma em outra. Então, durante muito tempo da nossa vida, a gente pode dizer sim para tudo, a gente fica com receio, o que vão pensar, o que vão achar, faz coisas que não está com vontade de fazer, faz favores que não estava a fim de fazer, tudo isso por medo. Medo de desagradar o outro. E a maturidade faz você enxergar que ser bonzinho demais vai te tornar uma pessoa útil, não uma pessoa valorizada. Então, hoje eu perdi completamente o medo de dizer que não quero, não posso, não vou. E provavelmente a maturidade vai trazer isso para você também. Não ter mais medo de se posicionar, o medo de desagradar. Se você ainda não chegou aos 30, salva esse vídeo porque muito provavelmente você vai passar por essas transições de modo de pensar, de opinião, e esses hábitos vão começar a se tornar inegociáveis para você. E se você já passou dos 30, comenta aqui para mim qual desses hábitos já virou inegociável para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até mais.